Vamos seguir falando sobre esse assunto, agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günther Hudzit. Günther, sempre muito bom te ter aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer é meu estar com vocês. Günther, primeiro, antes da gente falar sobre o que está de fato acontecendo lá no Irã, trazer um pouco desse olhar de uma possível intervenção dos Estados Unidos diante dessa repressão aos atos em território iraniano. Donald Trump teria sido informado sobre planos para intervenção no Irã, inclusive intervenção militar. O que significaria uma intervenção militar dos Estados Unidos no Irã nesse momento? Algo completamente fora da capacidade da gente prever o que efetivamente aconteceria, porque se existe um sentimento nacional iraniano muito forte, o anti-americanismo. Afinal de contas, os Estados Unidos intervêm na política iraniana desde os anos 50, desde literalmente 54, com a derrubada de um governo democraticamente eleito, nacionalista, não tinha nada de época da Guerra Fria de comunista, Mohammad al-Sadegh, e que colocou o Shah Reza Pahlavi como o ditador, como era aliado dos Estados Unidos, né? O líder iraniano, e que foi um ditador dos mais clássicos e que só caiu em 79 com a Revolução Islâmica. Por isso mesmo, uma intervenção americana hoje pode ser que o tiro saia pela culatra. Em vez de conseguir fazer com que o governo caia, faça com que muitos, até os mais velhos, os mais conservadores, os comerciantes que estão apoiando esses protestos, mudem de lado. Por isso que o governo americano está numa sinuca de bico muito grande. E você fala sobre essa queda do governo. E há análises, Günther, que apontam que o regime do Irã está mais fragilizado do que nunca. Você concorda? Sim, desde 1979, esse é o ponto mais fraco, tanto do ponto de vista interno quanto externo. Internamente, o que efetivamente levou a esses protestos em larga escala, e o importante, são protestos que não estão divididos em faixa etária, os mais jovens, que têm um desemprego acima de 40%. Não está dividido em gênero, como mulheres, depois da morte de uma jovem sob a custódia da polícia religiosa. Está em todas as camadas sociais do Irã. Então é por isso que essa efetivamente é a maior ameaça desde 1979 ao regime dos ayatollahs e que internamente se deve a esse enfraquecimento posterior à Guerra dos 12 Dias contra Israel no ano passado, que teve a ajuda ainda do governo americano. Portanto, essa revolta é efetivamente uma revolta interna, não se pode descartar a participação e o incentivo de serviços de inteligência americanos e israelenses, não descartaria isso, mas é efetivamente uma revolta genuína pela situação social e política que o Irã vive. Agora, do ponto de vista regional, o Irã está enfraquecido porque, como eu disse, saiu dessa guerra dos 12 dias com Israel sem os seus aliados tradicionais, porque ele podia sempre ameaçar Israel e Estados Unidos. Hamas na faixa de Gaza, Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Portanto, enfraquecido regionalmente, com o seu principal parceiro, a Rússia, atolado numa guerra na Ucrânia, você tem o Irã completamente enfraquecido interno e externamente, regionalmente, e por isso que sim, se está se prestando muita atenção no que está acontecendo lá, e por isso mesmo o preço do petróleo já deu uma subida nos últimos dias, porque é um momento grave para o regime iraniano. Günther, o cenário é de fragilidade, né? Como a gente vem conversando aqui com relação ao regime do Irã. Mas como seria o dia seguinte caso o governo caia? Esse é o grande problema, não há uma liderança. O filho do Reza Pahlavi, o último monarca, né, da família Pahlavi do Irã, tem tentado se colocar como uma liderança, mas ele vive no exílio desde 79. Ele não tem essa
entrada e aceitação em todas as camadas da sociedade. Por outro lado, o que ainda complica ainda mais a situação do regime dos ayatollahs, Khamenei, que está aí aparecendo na tela, ele está com muita idade, ele está com mais de 80 anos e não há um sucessor natural para ele. Por isso mesmo, se ele vier a cair ou se ele mesmo vier a falecer, pode haver uma disputa interna dentro do próprio regime para quem irá sucedê-lo. Isso é um cenário clássico de uma instabilidade que pode levar a uma guerra civil, sim, no Irã. Gunter, também temos o nosso analista, Américo Martins, aqui conosco. Também tem uma pergunta para você. Por favor, Américo. Obrigado, Carol. Bom dia, professor. Muito obrigado aí pelo seu tempo para trazer esses esclarecimentos aí para a nossa audiência. Tudo isso acontece poucos dias depois daquelas ações dos americanos na Venezuela, em que a gente viu os ataques e a captura do ditador Nicolás Maduro. O que isso muda, esse precedente do que aconteceu na Venezuela, um país que também é rico em petróleo? O que isso muda nos cálculos da liderança iraniana com relação às ameaças americanas? Bom, Américo, com certeza muda porque perceberam claramente, e eles foram, na verdade, os primeiros a sentir que o presidente Trump, no seu segundo mandato, está disposto a usar a força. Tudo bem que eu ainda acho que o programa nuclear iraniano não foi obliterado completamente, como o presidente Trump disse, mas já sentiram o poder de fogo, né, da capacidade militar americana. Portanto, depois do que foi feito ali ainda tem um ponto nessa guerra. Praticamente toda a liderança da Guarda Revolucionária e de boa parte das estruturas internas de repressão também foram mortos. Por isso, a preocupação do regime, do Ayatollah e dos outros ayatollahs que compõem o Conselho dos Guardiões, com certeza é muito grande deles terem um receio de sofrerem um bombardeio e serem mortos, porque com certeza Trump não teria esse freio para poder tentar derrubar de vez esse regime. Portanto, a ação na Venezuela deixa toda essa liderança muito mais preocupada do que antes de sofrer pessoalmente, eles serem atacados e mortos pessoalmente. Professor Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, nessa conversa aqui conosco sobre a situação do Irã, protestos que estão numa crescente, essa repressão levando até o momento que temos de informações a mais de 500 mortes. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima.